Aplauda o Senhor, aplauda mais forte, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento, queridos, direto de São Mateus. Vem cá, Henrico, né? Acertei agora, né? Vem cá, Henrico. Amém? Meu irmão, fixe os seus pés, por gentileza. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar? Senhor, está aqui teu filho, teu servo, portador da tua palavra nessa noite, Pai. Usa ele como canal de bênção, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Está aqui um servo disposto, Senhor, colocando, ó Deus, a tua disposição para falar com a tua igreja, com o teu povo, ó Deus. Coloca os teus anjos agora, guardando ele e usando ele, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 40, versículo 29. Pode tomar seus assentos. Bom, o versículo 29 diz assim: Ele dará força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam. Som.
Bom, o versículo diz assim: Ele dará força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças e suas energias. Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Bom, ok. Realmente, irmãos, não é muito fácil para os adolescentes, porque a maioria é muito imperativo, né, por conta da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, que é responsável para enviar uma sensação de prazer para a pessoa. E, bom, ele, né, também está envolvido com o movimento das pessoas, com o ânimo dela, praticamente, né? Bom, a dopamina ela tem três estágios, que é de acordo com a idade. O primeiro estágio é quando a pessoa é um bebê. Quando ela é um bebê, o nível de dopamina dela é muito baixo mesmo. Então, qualquer coisa que ela fizer já vai saciar essa vontade de prazer dela. Ela já vai ficar no auge dela, só brincando com um brinquedinho novo, essas coisas. Agora, quando a pessoa já é um bebê, tudo que ela fizer, quanto, ficar brincando com um brinquedinho novo, já não vai mais saciar. Ela vai precisar, por exemplo, da atenção de alguém, vai precisar conversar com alguém, vai precisar fazer algum esporte, essas coisas. E o nível dela já vai ser mais alto. Agora, quando a pessoa é um adolescente, já é outra história. Agora, quando ela tiver adolescente, tudo que ela fizer, por exemplo, mexer no celular, brincar com alguém, conversar com alguém, nada disso vai saciar, nada. E é por isso que muitos adolescentes se perdem nesse rumo aí, que quando eles não encontram nada para fazer, eles vão encontrar alguma coisa mais perigosa, alguma coisa que tem alguma adrenalina a mais, né? E, por exemplo, um belo exemplo disso é a bebida, as drogas, e por isso muitas pessoas se perdem nesse caminho aí. Falando, só vou experimentar uma vez, se eu não sou que nem todo mundo, não vou pegar vício. E muitas pessoas falam isso daí e semana que vem estão lá na Cracolândia. E é por isso que não devemos fazer isso. E por isso a gente não pode buscar essas coisas perigosas, e sim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não tem dopamina nenhuma, mas ao invés disso é dunamis, né? Que é uma palavra grega para poder, que é encontrada cerca de 120 vezes no Novo Testamento. Bom, da mesma forma tem a palavra dinamite e dinâmico. Dinamite e dinâmico, que é a força de Deus, ou poder de Deus, sei lá. Como está escrito em Mateus 6,13. Teu reino e o poder e a glória. Bom, essa força de Deus está dentro de nós, que quem nos deu foi Jesus, e através do seu Espírito Santo, ele nos direciona a mudar de atitudes e ter novos interesses, novos desejos, que nos transformam de dentro para fora e nos fazem refletir sobre essa mudança em vários ambientes. Por exemplo, dá para você mudar de atitude em casa, dá para você fazer a diferença em casa. Por exemplo, quando a sua mãe te chama e você está lá no sofá, está jogando, tá assistindo, daí, por exemplo, ela começa a falar, vai lá lavar uma louça, vai estender uma roupa no varal, o que você vai fazer? A maioria das pessoas vão fingir que está dormindo, falar, desculpa, não escutei, já vou. E daí, isso daí, ela enrola meia hora, sei lá. E, bom, a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que ir lá e honrar os pais, como diz na Bíblia. Também tem outro exemplo que eu queria dar, que é na escola. O mesmo Espírito Santo que nos ajudou em casa, também pode nos ajudar a conquistar esse ambiente, assim como nossos amigos e nossos professores. Lá na minha escola, por exemplo, teve uma professora que estava lá fazendo devocional, que é uma escola cristã onde eu estudo. Estava lá fazendo devocional, e a devocional era sobre dois cientistas lá muito renomados, nos quais falaram que Deus ajudou muito na ciência e no mundo, né, nas descobertas no mundo. E o versículo estava falando sobre esses dois cientistas que se converteram e que admitiram a existência de Deus.
E, bom, nisso daí, depois ela foi lá falando umas coisas e no meio do caminho ela falou que ela falava lá para muitos alunos da ETEC, ou para muitos alunos do nono ano, que no ano que vem iriam para a ETEC, e lá na prova da ETEC, por exemplo, teria uma questão bem clássica que tem em muitas provas. Por exemplo, como o mundo foi criado? Aí ela teria diversas opiniões, né, de muitas teorias. Por exemplo, a do Big Bang, etc. Aí ela disse que nesse momento nós teríamos que separar a nossa religião da nossa vida normal. Aí tipo, já comecei a pensar comigo mesmo, ela tá falando sério? Ela quer que a gente negue mesmo Jesus? Aí nisso daí ela começou a falando umas coisas, e ela disse pra gente que a gente teria que separar dessa religião da nossa vida normal, da nosso cotidiano, que a gente teria que separar a nossa religião. E daí ela falou que a gente teria que separar a nossa religião e escolher a opção mais sensata aos olhos da ciência e das pessoas. Aí nisso daí eu levantei minha mão, pedi para falar, daí começou a treta, né? Aí depois disso daí ela começou a falar, começou a dar uns argumentos dela e foi acabar na direção. E daí, no final disso daí, a questão foi que a gente não pode separar a nossa religião da vida normal. A gente tem que pegar isso daí e colocar na nossa vida inteira. Nunca mais separar isso. Porque se a gente falar que a gente em casa a gente é cristão, aí na escola a gente acorda para a realidade e fala o que as pessoas querem ouvir. Não dá para fazer isso daí não. Por causa que na Bíblia diz que quem não é comigo, ou quem é comigo, não pode fazer outras coisas. E quem faz essas outras coisas não é comigo. Então não tem como ser 50% cristão e 50% humano. Não tem como. Isso daí é impossível. E, bom, tem outro ambiente também que você pode fazer a mudança, que é a família, né? Por exemplo, do mesmo modo que o Espírito Santo nos dá forças para resistir aos comentários maldosos, e também nós teremos a influência e não os influenciados. Por exemplo, na minha família materna, quem começou a fazer a diferença foi a minha bisavó, lá em 1900 e sei lá. E daí, ela era bem nova, já tinha, né, pouquinho filho, só uns 10. Aí ela estava lá com os 10 filhos dela, e daí, em uma bela noite de sono, ela teve um sonho. No sonho, era sobre a porta estreita e a porta larga, que lá no sonho, ela tinha essas duas portas. E aí, né, do nada lá no sonho, ela estava lá decidindo, por que tem duas portas? Qual que eu entro? O que eu faço agora? E no mesmo sonho, as primas delas chegaram, duas primas dela, chegaram lá e falaram, o nome da minha avó, Maria, da minha bisa, ela é Maria. Mariazinha, bora lá naquela porta ali de ferro, mó bonita, bora entrar ali. Ela parece mais legal, mais enfeitada, né? Bora entrar ali. Aí, nisso daí que elas foram entrando, ela ainda estava em dúvida, ela parou ali e olhou o que acontecia. Aí, quando elas entravam, o que estava acontecendo? Uma bela imagem, elas estavam sendo devoradas e tinha muito choro, muita gritaria. E daí ela falou, tá bom, nessa porta aqui eu não entro, né? Jamais. Então, ela reparou uma coisa lá da porta estreita, que ela tinha apenas uma luz bem branca, bem clara, e lá no fim do fim do túnel. E, bom, nessa luz aí, quando mais ela entrava, mais estreito o lugar ficava, mais a vontade dela continuar andando, e ainda por cima, mais a luz se aumentava. E, bom, ela parou por aí o sono e acordou e teve um choque de realidade, no qual ela se converteu e conseguiu levar uma família toda. Os 10 filhos se tornaram 90 netos, os 90 netos se tornaram cerca de 120 netos, que eu sou um deles. E, bom, desses ambientes que você pode fazer a diferença, também tem a sociedade, no qual a gente pode ser uma evidência viva de Cristo Jesus. E, bom,
Assim como Paulo fez, que sozinho podia converter uma cidade inteira, sozinho a gente pode também ser isso. Imagina a alegria de você conseguir converter uma cidade inteira, por causa que Jesus te usou. Bom, concluindo, para essa vida em Cristo acontecer, nós só precisamos confiar na sua palavra, e por isso nós precisamos ler, precisamos estudar e, acima de tudo, aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. E esse processo ele pode ser natural se nós nos dedicarmos um pouco. Por exemplo, eu leio de 5 a 7 capítulos por dia. E, bom, isso faz total diferença na minha vida. E fará na sua vida também, em nome de Jesus, como está escrito em Isaías 40, Ele dará força aos cansados e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente subirão ou certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e caminharão e não se fatigarão. Jovens, vocês são fortes e já venceram o mal. E, como disse João em sua carta, apenas confie, porque quanto mais perto do altar, menos pecado. Quanto mais perto do altar, menos você vai sofrer essas tentações e tal. Bom, é isso. Que as palmas louvem ao Senhor.